Plantão urgente. Vasco encaminha saída de João Vitor para o futebol russo. Malas prontas do zagueiro. Além disso, se João Vitor sai, tem a chegada de Carlos Cuesta. Novidades importantes aqui para você nesse Fala Gigante com relação à chegada do zagueiro colombiano. Galatasaray respondeu a proposta do Vasco da Gama. Além disso, o sorteio da Copa do Brasil, entrevista do diretor executivo Admar Lopes sobre os próximos passos do Vasco no mercado da bola e muitas outras informações. Você terá pela frente um Fala Gigante bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltino. Mas, é claro, amigo vascaíno, antes de começar aqui o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante. Terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, é claro, caso você ainda não seja um inscrito do nosso canal, não perca tempo e venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se. Clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos juntos fazer de um canal do Gigante Vasco cada vez maior e a sua ajuda é fundamental para que isso aconteça. Show? Vambora então, sem muita enrolação, fala logo, de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente este Fala Gigante falando sobre Copa do Brasil, pois hoje às 10 horas da manhã, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, aconteceu o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo lado do Vasco da Gama, tivemos representando o Cruz Maltino, Carlos Amodeu, CEO da SAF, e o diretor executivo Admar Lopes. Ambos foram ser a cara do Vasco da Gama nesse sorteio das quartas de final da competição. O sorteio aconteceu e os confrontos foram definidos da seguinte forma: 2 clássicos, Atlético Mineiro e Cruzeiro, e além de Atlético e Cruzeiro, Vasco da Gama e Botafogo se enfrentando nessas quartas de final. Atlético Paranaense e Corinthians também fazem mais um jogo dessas quartas, e Bahia e Fluminense. Importante lembrar que, diferente como foi nas oitavas, que após o sorteio, que após o sorteio não foi definido um chaveamento, nas quartas de final, diante do sorteio realizado, também foi definido o chaveamento da competição. Ou seja, amigo vascaíno, a partir de agora, temos 2 lados. Não haverá mais sorteio nas semifinais. Caso o Vasco passe o Botafogo, enfrentará Fluminense ou Bahia. Caso o Cruzeiro passe o Atlético Mineiro, enfrentará Corinthians ou Atlético Paranaense, A partir desse momento não haverá mais sorteio para definir os confrontos, apenas para definir mando de campo, Diferente do que aconteceu nas últimas fases, que fase a fase aconteciam sorteios na primeira fase, na segunda fase, na terceira fase, nas oitavas de final e agora também nas quartas. Então, Vasco e Botafogo, confronto definido, clima, é claro, de clássico, clima de decisão. Mais um ano em que o Vasco chega às quartas de final da Copa do Brasil, um sabor especial aqui para o Rio de Janeiro, por ser um clássico da cidade carioca, Um confronto aí que nos últimos 10 anos, para você ter noção, Vasco e Botafogo se enfrentaram 6 vezes em fases eliminatórias das competições. Foram 4 triunfos para o Vasco e apenas 2 do Botafogo, Lembrando que esses confrontos aconteceram em grande maioria no Campeonato Carioca, e é até muito louco pensar. O Vasco foi campeão em cima, inclusive, do Botafogo em 2015 e também em 2016 do Carioca. A supremacia vascaína sobre o Botafogo era algo muito real. Depois de muitos anos, entretanto, o Vasco chega para esse confronto, querendo ou não, mesmo na história dizendo ao contrário, atualmente o Botafogo chega com a moral, Chega aí, talvez com a responsabilidade de passar para as semifinais por conta de todo o investimento feito, por conta do bom elenco que tem, o caro elenco que tem, pela boa fase que vive.
Primeiro jogo será em São Januário, inclusive a informação é que o Vasco pretende sim mandar esse jogo dentro do Caldeirão, dentro da nossa casa. O Vasco consegue, mesmo com o Botafogo muito bem, quando joga em São Januário, conquistar a vitória. É até surpreendente de fato isso, né? Mas os últimos anos em que eu estive presente, inclusive nos jogos entre Vasco e Botafogo dentro de São Januário, o Vasco da Gama conquistou a vitória. No ano passado, o Vasco empata com o Botafogo, 1-1, gol do Verratti no final do jogo. Em 23, o Vasco vence a equipe do Botafogo, eu lembro muito bem daquela vitória importante. Em 22, o Vasco, infelizmente, estava na Série B, mas em 20, quando o Vasco joga a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o Vasco também vence o Botafogo. Eu lembro com um golaço do Ribamar em que eu estava dentro do estádio. Ele acerta uma chapada no alto, indefensável. Então, assim, o Vasco dentro de São Januário contra o Botafogo costuma conquistar a vitória. E o Vasco vai se agarrar a isso exatamente para mandar esse primeiro jogo dentro do nosso Caldeirão. Já o jogo de volta, né, no Maracanã, o Botafogo, ele não faz nada contrário a levar essa partida para o Maraca, tá? A expectativa é que, inclusive, o Botafogo mande esse jogo de volta dentro do estádio Jornalista Mário Filho, dentro do Maracanã. Com relação à previsão das datas, a expectativa é que o jogo de ida aconteça na semana do dia 27 de agosto, ou seja, daqui a 2 semaninhas, e o jogo de volta ocorra no dia 11 de setembro, na semana aí do dia 11 de setembro. Então, Vasco e Botafogo, duelo definido das quartas de final da Copa do Brasil. Tá animado? Tá empolgado? Tá confiante, amigo vascaíno, que o Vasco da Gama vai ganhar aí esse jogo? Deixe sua opinião nos comentários. E é claro, né, diante aí do que aconteceu nessa manhã de hoje na sede da CBF, além do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, também tivemos a presença do diretor executivo Admar Lopes, que trouxe aí detalhes do futuro do nosso Vascão, dos próximos passos do Vasco da Gama no mercado da bola, com relação ao elenco, com relação à temporada de 2025, com relação ao trabalho do técnico Fernando Diniz, onde inclusive demonstrou muita confiança, tanto dele quanto também de toda a diretoria, sobre o trabalho do técnico Fernando Diniz, uma sintonia muito grande, é o que o Admar Lopes deixa muito bem claro, entre o grupo e o trabalho do treinador, ou seja, ele confirma, ele traz aí de fato a informação de que nesse momento o Fernando Diniz tem total confiança para tocar o trabalho. Ele fala sobre vendas, fala sobre saídas, tudo isso eu vou trazer para vocês no Boa Noite Gigante, porque agora, amigo vascaíno, o que eu quero trazer a você com relação a Admar Lopes é uma informação importante com relação a movimentações de mercado, saídas, chegadas, o que vai acontecer. O Admar Lopes respondeu e eu trago a você as imagens do Admar Lopes, tanto respondendo ali naquele momento em que ele fala como se fosse uma entrevista coletiva para a imprensa e de forma exclusiva ao pessoal do Sport TV. Se liga só. Existem várias negociações em curso, eu acredito que nos próximos dias vão haver novidades. Em relação aos nomes individualmente, até por uma questão de sigilo, eu acredito, e é a minha teoria, que quanto maior sigilo, mais defende os interesses do Vasco, ou seja, acredito que para sermos bem-sucedidos na negociação, esse sigilo é importante, por isso não vou comentar individualmente, mas há negociações abertas, tanto de entrada como de saída, e durante esta semana eu acho que vão haver algumas novidades. Que alguns jogadores poderiam ser negociados, entre eles o João Vitor, que vem sendo muito criticado pela torcida. É concreto isso? O João Vitor pode ser negociado? E quem o Vasco ainda busca no mercado? Ou que posição? O Vasco claramente está em negociações e entende que há uma necessidade de reforçar o time em vários setores. As negociações estão em andamento. Também há contactos para saídas ou venda de alguns ativos de alguns jogadores do clube, mas entendemos que nesta fase da negociação o sigilo é extremamente importante e para chegar às negociações que nós entendemos que defendem os interesses do Vasco, acreditamos que vamos manter este sigilo para chegar a bom porto, digamos assim. Mas você pode dizer pelo menos quais as posições que o Vasco busca no mercado nesse momento ou é melhor não? Estamos procurando reforçar a defesa e o ataque. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Admar. Bom trabalho. Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né? Essas foram as palavras do Admar Lopes. E como mesmo disse, existem várias negociações em curso para saídas e para chegadas. E logo após as palavras de Admar Lopes, jornalista Rodrigo Silvério trouxe uma informação de forma exclusiva e bem importante nessas últimas horas com relação a uma saída no Vasco da Gama. A saída do zagueiro João Vitor.
No domingo, ainda durante a partida entre Vasco e Atlético Mineiro, o jornalista André Hernan trouxe uma informação de fato surpreendente relacionada a um pedido do zagueiro João Vitor de saída do Vasco da Gama através de um pedido da sua própria família. O João Vitor hoje não vive num momento bom dentro do Vasco, mesmo diante da confiança que o técnico Fernando Diniz tem sobre o seu trabalho. O João Vitor hoje é um nome muito cobrado por parte da torcida vascaína. Domingo, mesmo diante de uma boa atuação contra a equipe do Atlético Mineiro, isso ficou mais do que nunca nítido. João Vitor foi um zagueiro vaiado durante praticamente todos os 90 minutos. O zagueiro que, infelizmente, teve uma postura muito ruim durante toda a temporada de 2025 e o ápice, dessa postura aconteceu durante um protesto da torcida organizada Força Jovem dentro do CT Moacir Barbosa. Naquele momento, o protesto, membros da organizada, eles até falam sobre o João Vitor, Eles dizem, eu tô te vendo jogando boliche com a sua família, e o João Vitor naquele momento, ele meio que se exalta. E assim, com todo respeito, a gente às vezes pensa muito no jogador com um tom que não é um ser humano, amigo. João Vitor é um ser humano igual a mim, igual a você. E a partir do momento que fala, e você sabe muito bem disso, todos nós sabemos, pode falar de tudo, mas não fala da nossa família. E a partir daquele momento em que o João Vitor viu membros da torcida organizada falando da família dele, ele se exalta. Meu amigo, eu não vou tirar a razão dele não, tá? Eu não quero nem falar se é certo ou errado, mas ele se exaltou. E a partir do momento que você toma uma postura de se exaltar num protesto de uma torcida organizada que já está de saco cheio também com tudo que está acontecendo dentro do elenco, você está assinando o seu atestado. Essa é a grande realidade. E ali, meu amigo, o clima que já era ruim para o João Vitor no meio da torcida ficou ainda pior. E ficou pior como a organizada que hoje é e sempre foi a principal do Vasco da Gama, que manda e desmanda, no bom sentido, tá? Nas arquibancadas de São Januário. Então, domingo, muito do protesto que aconteceu foi, é claro, feito a partir de membros que estavam ali no setor onde ficam as organizadas, as famílias, dessa organizada no Caldeirão de São Januário. O clima, então, não tá nada bom. O João Vitor, de acordo com informações até do canal Atenção Vascaíno, está com muito medo nesse atual momento. Ele até na semana passada chegou a comprar um carro blindado, para você ter noção de tão receio que o João Vitor tá desse atual momento. Informações é que ele não sai mais de casa com a sua família por medo aí de qualquer represária. Então, dessa forma, o João Vitor entende que hoje o melhor caminho é sair do Vasco da Gama, é encaminhar, inclusive, a sua saída para o futebol russo. Futebol russo, no caso, de forma mais exata, o CSKA Moscou, que foi o clube que nesse momento demonstrou mais interesse pelo jogador. CSKA Moscou iniciou uma negociação diretamente com o próprio João Vitor, Colocou aí na mesa do jogador uma proposta no valor de 4 milhões de euros. Essa proposta foi encaminhada ao Vasco da Gama. O Vasco, entretanto, formalizou uma contraproposta pedindo 5 milhões de euros. Então, o CSKA, ele colocou na mesa 4 milhões de euros, que hoje é algo em torno de 25 milhões de reais. O Vasco pediu 31 milhões e meio de reais. As partes não chegaram a um denominador comum e o CSKA falou, o máximo que eu posso pagar para você é 4 milhões e meio de euros. Hoje, de acordo com o euro, 4 milhões e meio de euros é exatamente 28 milhões e 300 mil reais. A situação ainda não está definida. O Vasco, diante aí de não ter conseguido chegar a um valor que quer pela saída do João Vitor, tenta se segurar na questão do percentual, A discussão, inclusive, hoje está em torno exatamente disso, porque o Vasco quer manter um percentual dos direitos econômicos do jogador, olhando até, a possibilidade de uma saída no futuro do atleta para o futebol europeu, para o mercado mais forte da Europa. O João Vitor é um jogador muito novo. Então, diante disso, a expectativa é que o João Vitor venha a ser vendido por 4 bilhões e meio de euros, hoje trazendo para a nossa moeda algo em torno de 28 milhões e 300 mil reais, e o Vasco ficando com 25% percentual do atleta. Isso que hoje falta para a negociação ser de fato cravada, tá? Mas a situação, meu amigo, está muito bem encaminhada, a negociação está definitivamente em estágio final e a saída do jogador deve ser até confirmada nestas próximas horas. Além, é claro, da questão envolvendo percentual, outra coisa que faz com que o Vasco não bata o martelo de uma forma definitiva da saída do jogador é a questão envolvendo a chegada de uma reposição. O sistema defensivo hoje do Vasco já é muito ruim, todo respeito do mundo, mesmo tendo o João Vitor, que hoje é o melhor zagueiro ainda do Vasco. Então, perdendo o João Vitor, a situação, amiga, é de calamidade total. O Vasco sabe muito bem disso, e o Vasco não vai liberar o João Vitor enquanto o outro jogador ainda não chegar, tá? E esse atleta é, de fato, Carlos
Cuesta, amigo torcedor vascaíno. A situação hoje envolvendo Carlos Cuesta e Vasco da Gama está entre clube e jogador muito avançada. Vasco e o jogador chegaram a um acordo com relação à questão salarial, que era o principal entrave, R$850 mil por mês durante o período de 1 ano de empréstimo. E a partir do ano que vem, caso ele fique, receberá um salário maior acima da casa de R$1 milhão. Isso que o Vasco chegou a um acordo com o jogador. Mas falta o Vasco chegar a um acordo com o próprio clube turco, o Galatasaray, que detém os direitos econômicos de Carlos Cuesta. Nas últimas horas, de acordo com informações da imprensa colombiana, o Galatasaray recusou a proposta do Vasco da Gama. A proposta que o Vasco fez foi pagando €1 milhão pelo empréstimo de 1 ano, e no meio do ano que vem, uma opção de compra no valor de €3,5 milhões, mesmo valor que o Vasco vai ganhar pelo João Vitor. É praticamente trocar um jogador pelo outro. Entretanto, os turcos rejeitaram essa proposta e afirmaram que só liberariam o colombiano por um valor de €8 milhões. A expectativa é que o Vasco consiga, mesmo diante dessa postura dos turcos, né, da questão financeira, o Vasco deve conseguir sim chegar a um acordo com o Galatasaray, mas a situação hoje ainda não está tão perto quanto se pareceu nestes últimos dias. Mas o Vasco segue tentando e vai até o final pela compra dos direitos econômicos de Carlos Cuesta. Até porque, nesse momento, diante da saída iminente do zagueiro João Vitor, o que mais o Vasco quer é correr pela contratação desse zagueiro no mercado da bola. Deixe sua opinião nos comentários se você troca Carlos Cuesta por João Vitor. Você acha que vale a pena, meu amigo? Eu acho que vale, e vale muito a pena trocar esses dois jogadores. Mas é isso, amigo. Vasco segue aí ativo no mercado, saída de João Vitor iminente, sorteio da Copa do Brasil, uma tarde de terça-feira bastante agitada na nossa colina histórica. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa terça. Já eu tô de volta com Boa Noite Gigante para trazer ainda mais novidades e informações a todos vocês. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva, ajude aí o nosso crescimento e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas!